Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e de vez em quando também colaboro com alguns conteúdos legais aqui para que todos melhorem a saúde e a qualidade de vida. Mas hoje eu vou começar a nossa aula falando alguns recadinhos do coração importantes, né, que vocês já estão acostumados comigo. Eu faço aqui a maioria das nossas introduções para trazer os recados, trazer as informações importantes sobre a nossa aula e trazer também a introdução dos conteúdos que iremos administrar de conhecimento para que você melhore a sua saúde. Esta daqui é a aula número 19, tá? Então você está participando da 19ª aula do nosso curso. Parabéns para você que chegou até essa aula, que está assistindo todo o conteúdo e que está interagindo e compartilhando com a gente tudo que a gente aprende aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando do nosso curso também, né? Que é um curso bem legal, é um curso cheio de novidades, é um curso de conteúdo renovado, né? Nós vamos atrás de informações atuais que estejam ligados à saúde integrativa e holística para poder falar para você aqui. Então tudo que você recebe é uma informação de confiança e é uma informação que você pode administrar no seu dia a dia sem medo aí de acontecer algum problema, de algum efeito colateral. Seguindo todas as nossas recomendações, tudo dá certo, tudo fica muito bom por aqui, tá? Gente, eu comecei hoje a introdução de maneira um pouco diferente porque eu vim aqui anunciar novidades para vocês. Temos algumas novidades, algumas coisas legais para falar, né? Esse segundo semestre, ele já começou bem agitado aqui pra gente, estávamos até conversando aqui agora, a Gabi e eu, sobre isso, né? Já começou bastante agitado, com bastante coisa nova, e também com novas estruturas que estamos começando a implantar dentro aqui do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, tá? Esse centro de estudos, ele é responsável pela administração do curso de naturopatia que você assiste e a partir de hoje eu venho anunciar a vocês também novos produtos, novos conteúdos e novas ideias que iremos implantar dentro do centro de estudos também para poder atender você da melhor maneira possível, tá? Eu vou anunciar para você hoje que agora nós temos uma lojinha de produtos naturais, olha que legal, né? Nós iremos iniciar ainda esse mês uma lojinha de produtos naturais com todos os produtos e conteúdos que nós administramos em aula. Porém, eles não vão vir todos de uma vez, tá? Você acompanha o nosso grupo, acompanha a nossa comunicação. A partir da semana que vem, nós iremos começar a fazer a divulgação da nossa lojinha de produtos naturais para que você possa comprar esses produtos e também ter aí acesso de maneira mais fácil a produtos que são divulgados em aula, né? A nossa loja, ela começa pequenininha, apenas com algumas coisas, apenas com alguns produtos e ela vai ampliando conforme o semestre for passando, tá? Esperamos que até o fim do semestre tenhamos uma gama de produtos bem legais e bastante coisas legais aí para que você possa adquirir direto da nossa lojinha. A estrutura da nossa loja também começa de maneira simples. Nós vamos começar a divulgação pelo WhatsApp e você vai poder aí responder no WhatsApp os produtos que quer, que iremos fazer aí a simulação tanto dos valores quanto do frete para que os produtos sejam entregues para você. Fechando o orçamento conosco, você vai fazer o Pix ou enfim, vai disponibilizar o meio de pagamento que você quer fazer para receber o produto e a partir daí nós iremos postar o produto por correio para você, se você estiver longe aqui da nossa região, ou você também, se for aluno do curso, tá? Tem que ser aluno matriculado do curso, você poderá retirar esse produto conosco. Sendo aluno matriculado, se você não for um aluno matriculado, é só por correio através da modalidade do Sedex, tudo bem? Então você conta agora com essa novidade, você terá a nossa lojinha, onde todos os produtos que você acompanha aqui, em breve poderão ser adquiridos por você, para que você melhore a sua saúde e qualidade de vida de maneira mais positiva possível, tá? Então essa é uma novidade que muitos ainda não sabem, nós já estamos planejando isso. Inclusive na nossa terceira aula presencial, a lojinha já funcionou, já tinha uma estrutura de lojinha, onde alguns produtos foram vendidos. E o pessoal gostou bastante, houve a compra aí de vários produtos e agora a gente vai começar a expandir e divulgar isso para você a partir da semana que vem. Então você vai ter essa novidade legal que você poderá contar conosco aí para adquirir esse produto, tá?
Essa é a primeira informação que eu queria passar. Aguarde as novidades, aguarde aí todo o conteúdo que iremos divulgar a respeito disso, para que você possa comprar esses produtos. Divulgue o nosso centro de estudos, divulgue o nosso curso de naturopatia, que é o nosso carro-chefe, né? É o nosso curso mais importante e vai continuar sendo, tá? Os novos produtos que forem chegando terão como carro-chefe o curso de naturopatia. Então você vai poder aí contar conosco nesse aspecto, vai poder divulgar para os seus amigos e vai poder aí, a partir disso, ter bastante coisa legal para aprender através desse curso. As próximas ideias que vão surgindo também serão bastante importantes e também aí terão seu local entre a gente aí para que tudo dê certo. Uma outra informação importante que eu queria falar para você é para você não esquecer das atividades de fixação. Temos 3 atividades de fixação disponíveis. Você poderá participar conosco dessas atividades e, melhor dizendo, você deverá responder essas atividades conosco para que o seu certificado ao fim do curso seja garantido. Bem como também vou deixar aqui enfaseado mais uma vez para que você faça, por gentileza, o pagamento da sua contribuição mensal. Peço a sua ajuda, pedimos a sua ajuda na verdade, né? Porque esse valor no momento é importante para que nós mantenhamos o curso, mantenhamos a estrutura do curso em funcionamento e também possamos investir nas novas ideias para que você possa aí ter cada vez mais coisas legais, tudo bem? Amigos, então vamos à nossa primeira aula de hoje. Nós vamos conversar um pouco com a Fernanda Ferreira. Ela vai trazer um conteúdo bem legal hoje sobre uma terapia chamada iridologia. Vocês já ouviram falar na iridologia? É uma terapia que avalia a íris do nosso olho e através disso a gente consegue ter uma série de resultados e uma série de informações bem legais sobre a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e o nosso organismo. Então aproveitem essa aula, papel e caneta na mão para anotar as dicas sobre isso e boa aula para você! Oi gente, mais uma vez estou aqui com vocês, conforme prometido da última vez, para passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês sobre a iridologia, tá? E para falar sobre essa técnica da iridologia ou íris diagnose, não tem como não começar por uma introdução. Então hoje a gente vai falar e dar uma pincelada um pouquinho na história, né? O que é a iridologia ou íris diagnose, que é um diagnóstico através da íris. O que ele pode proporcionar, quais são os estágios, né? O que a gente consegue identificar, quais são os estágios também dessas disfunções que a gente consegue identificar através de mapas. Temos diversos tipos de mapas para poder fazer essa análise na íris. E também a constituição de cada indivíduo, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho de cada uma dessas etapas que eu vou dizer para vocês, tá? Então, pessoal, essa íris diagnose, esse diagnóstico pela íris, ele é um método que ele permite nós termos essa informação através de uma observação, né? Uma observação, um estudo que nós fazemos na íris de cada pessoa, de cada paciente, de cada interagente, tá? E aí a gente vai conseguir entender ali como que tá essa constituição geral ou parcial. Por que geral ou parcial? Na nossa íris nós temos um mapa, né, reflexo todos os nossos órgãos e sistemas do nosso corpo, tá? Então eu vou conseguir ver como que está cada órgão, eu vou conseguir ver como está parcialmente e também no geral a constituição dessa pessoa, desse indivíduo, tá? E tudo isso que acontece conosco, como a íris ela é um microsistema, tudo que acontece conosco, qualquer tipo de acontecimento, de situação, de degeneração é marcada na nossa íris. Então ali, por essa observação, por esse estudo, eu também vou conseguir identificar como que essa disfunção está. Se está no começo, se está desenvolvendo, se ela está no final ou se a pessoa teve uma disfunção e de repente já está ok, se está com isso nesse momento ou se a pessoa também tem uma predisposição a desenvolver isso futuramente, tá? Na verdade, a iridologia ela é um método de avaliação incrível, porque
é muito pequeno, é celular, tá? Essa informação. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, no meu pulmão, eu vou ter uma marca na região que é marcado ali pelo mapa, na região que fica o meu pulmão, através da íris. Então, é incrível como às vezes as pessoas, os pacientes que eu atendo, às vezes nem tem sintomas, mas a gente detecta ali uma informação, tá? Mas voltando aqui para a introdução, o que eu queria dizer para vocês? Claro que nenhum tipo de exame químico deve ser deixado de lado, né? Todas as pessoas que eu atendo, quando eu identifico alguma disfunção ali na íris, porque a gente não chama de doença, mas a gente consegue identificar que existe algo ali, eu sempre vou recomendar, passe com algum médico de confiança e peça exame tal. Ou eu vou perguntar, você já teve algum problema? Eu vou dar um exemplo, já teve algum problema na mama? Por quê? Porque eu tô vendo ali na íris da minha paciente que na região da mama, através do mapa da íris, ela tem ali alguma informação, ela tem ali uma informação de alguma disfunção, né? E geralmente acontece às vezes da pessoa já saber que tem ou que teve, ou às vezes não sabe também porque não tem nem sintoma, porque a íris ela é um microsistema, então essa disfunção já está acontecendo e a gente ainda não está nem sentindo, nem percebendo, tá? Por isso que a iridologia ou a íris diagnose também ela pode ser identificada como um tipo de avaliação de prevenção, um método de prevenção. Por quê? Eu consigo ali perceber se você tem essa predisposição para desenvolver algo no futuro, então eu vou te dar essa informação, eu vou perguntar se você de repente tem pessoas na família com aquela disfunção ou aquela possível disfunção, e aí a gente vai investigar e o paciente vai buscar ajudas também externas com outros tipos de exames para poder ter essa certeza, tá? Então, assim, a gente nunca vai substituir, né, os exames aí laboratoriais, exames subsidiários, tá? Ou de imagem. Também, através dessa análise, desse estudo que a gente faz, que eu faço ali na íris, a iridologia, ela me proporciona uma informação que nós chamamos de órgão de choque. Então, eu vou conseguir detectar ali, né, por essa imagem dos teus olhos, da tua íris, que, lembrando, essa imagem ela é feita através de uma foto com uma lente, então eu consigo ampliar ali e consigo identificar. Então, o que é um órgão de choque? É o teu órgão mais frágil, é um órgão que de repente ele já passou por algo anteriormente ou ele já nasceu, né? Então tem aquilo que a gente já nasce ou a gente adquire, né, externamente. Então, no caso, quando a gente vê essa informação ali, eu consigo perceber e informar o meu paciente que ele pode desenvolver algo naquele órgão determinado, que é o que nós chamamos de órgão de choque, tá? E muitas vezes a gente tem essa informação na íris, como eu comentei agora, antes mesmo de ter uma lesão no próprio órgão, tá? Ou de ter algum sintoma. Bom, a íris diagnose ou iridologia, né, gente, ela não veio para substituir. Eu até sempre brinco, né, que eu nunca posso dizer que os tratamentos de terapias integrativas curam, porque a gente é meio que perseguidos, né, mas a gente muitas vezes consegue alcançar esse objetivo. Mas é claro que a iridologia ela veio para somar, né? Então, ela não veio para substituir a medicina tradicional, mas ela é mais uma forma, mais uma ferramenta de avaliação e de detecção ali de algum problema de saúde, tá? E aí, gente, como foi a história da iridologia, né? Não sei se vocês já tinham pesquisado ou lido sobre isso anteriormente, mas, bom, já lá no Antigo Egito foram detectado algumas informações, algumas imagens de iridologia, de íris, né?
Depois, lá na Grécia Antiga, Hipócrates, né, que é um dos pais aí da naturopatia, da alimentação saudável, ele também se interessou pela íris, mas o que aconteceu? Foi com uma pessoa chamado Ignaz von Pexley, na Hungria. Ele teve esse mérito, esse privilégio de catalogar, de codificar a iridologia. Ele tinha 10 anos e, sem querer, ele brincando com uma coruja, quebrou a patinha da coruja, e no momento que a coruja tem essa quebradura nesse osso tão pequeno e tão delicado, na mesma hora acontece uma marcação, como se fosse um raio ali no olhinho, na íris da coruja. Então, o que ele fez? Muito curioso, ele passou, interessado nessa área, ele passou a estudar sobre isso. E ele, inclusive, ele foi preso aos 20 anos por exercer atividades revolucionárias, né? Ou seja, graças a essa revolução e rebeldia e curiosidade dessa pessoa, que hoje nós podemos ter a iridologia também como uma forma de terapia integrativa. E aí, depois de Jensen, tivemos muitos outros nomes na iridologia, tá? Em 1984 tivemos Danny Johnson, ele publicou O que os Olhos Revelam. Aí, a iridologia aqui no Brasil, né? A gente teve aí vários iridologistas que começaram a seguir, né, as referências da iridologia alemã, porque já estava muito mais avançada que aqui no Brasil. E aqui no Brasil um nome bem interessante, que é um estudioso da iridologia, um deles é o Dr. Celso Batello, né? Ele escreveu alguns livros, acho que o primeiro livro dele foi em 1986, e de lá para cá foram tendo muitos outros estudos. Hoje a gente tem esse nome Danny Johnson, que também foi um autor muito conhecido. Hoje tem a nora dele. A nora dele é uma iridologista ou iridóloga. As duas formas de intitular a profissão estão corretas, tá? E ela também deu continuidade ao trabalho do sogro. Então, nós temos aí vários nomes da iridologia. Lembrando que a iridologia não é um tratamento, ela é, como fala a própria íris diagnose, ela é um diagnóstico pela íris, é um método de avaliar. E aí, a partir dessa avaliação, o que eu conseguir identificar ali, aí sim eu vou estar indicando um método de tratamento para o meu paciente. Por isso que, quando eu trabalho com a iridologia, eu não posso entender só de iridologia, mas eu tenho que entender de alimentação, eu tenho que ter aí algumas noções básicas, né, de alimentação, de fitoterapia, ou até mesmo uma naturopatia. Por quê? Eu identifiquei ali que está faltando algum nutriente, eu identifiquei ali que existe uma questão emocional, um trauma, uma situação para ser trabalhada, ou que está faltando ali uma vitamina, como eu acabei de dizer, ou que precisa até mesmo de uma limpeza nesse terreno biológico. Quando a gente falou na aula sobre diátese de Menetrier, eu falei sobre o terreno biológico que a gente consegue identificar através da íris. O que é isso? Nosso terreno biológico é o nosso corpo, o nosso aquário. Então, eu consigo identificar pela íris também se necessita de uma limpeza de terreno biológico, se tem ali um excesso de acidez estomacal, por exemplo, tá? Se tem ali um excesso de colesterol, se tem um excesso de açúcar e o que eu preciso fazer. E aí, para poder recomendar esse tratamento, eu preciso ter um conhecimento básico aí, mínimo de alimentação, fitoterapia e outros braços, né, das terapias integrativas. Uma coisa bem interessante é que, por exemplo, gente, num bebê recém-nascido, nós não podemos avaliar a íris dele. A íris só termina de se formar, ou a gente só pode conseguir avaliar, porque ela já fez todas as mudanças ali, a partir dos 2 anos. Um outro ponto bem importante, se vocês quiserem anotar, só existem 2 cores de íris, originalmente. É o castanho
e o azul. O que estiver diferente disso é toxina. Então as pessoas falam assim, nossa, então meu olho não é verde? Meu olho não é mel? Não. Sabe aquelas crianças, gente, que nascem com o olho azul, aí dali uns meses, um aninho, os pais falam, nossa, o olho mudou de cor, agora não é mais azul, é verde. Na verdade, originalmente é o azul, porém, pelo excesso de toxinas, porque vai nascer intacto, né? E pelo excesso de toxinas de alimentação, de poluição e de emoções, a coloração vai mudando, tá? E o castanho também, que é a cor original. E aí, gente, voltando a explicar mais um pouquinho sobre os órgãos de choque, tá? Qual que é o significado, né, de órgãos de choque? São os órgãos de menor resistência, tá? Então, é um órgão que eu preciso olhar com atenção. E eu preciso falar para o meu paciente que ele tem uma menor resistência, que ele pode ter nascido mais fraco ou mais frágil, tá? Ou ele pode ter adquirido essa fragilidade. Então, são os órgãos, o órgão de choque, que vão sofrer o primeiro impacto de alguma situação física ou emocional. Então, é ele que vai sofrer ali as consequências de um estresse, de uma desnutrição, de uma vida sedentária, tá? E aí, pessoal, eu tendo esse conhecimento, eu tendo essa informação, qual que é o meu órgão de choque, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar dele, né? Então eu vou prevenir. Se ele é mais frágil, se ele é mais debilitado, se ele pode ter algum problema, se é nesse órgão que eu tenho recorrências de problemas de saúde, tá? Então tem pessoas que têm aí recorrência de pedra nos rins, tem pessoas que têm recorrência de pneumonia. Então isso me mostra o quê? Que o pulmão é o órgão de choque, que o rim é o órgão de choque. Então esses órgãos são mais frágeis. E aí o que eu vou fazer? Eu vou cuidar, eu vou proteger. Então, se eu sou uma terapeuta naturopata, eu tenho informações de alimentos que eu consigo, né, que a gente chama de trofoterapia. Então, eu tenho alimentos que eu consigo fortalecer esses órgãos, eu consigo melhorar. Então, que hábitos que eu posso incluir na minha vida, que alimentação que eu posso alterar na minha rotina, ou até mesmo que fitoterapia que eu possa estar incluindo para fortalecer esses órgãos, porque na verdade eles eram perfeitos, eles eram saudáveis, e aí eles ficaram fragilizados ou eles já nasceram fragilizados. Então eu vou ter sempre recorrência de questões ali, de problemas de saúde. Uma outra coisa que eu sempre gosto de explicar para vocês, né? Nós sabemos que temos correlação com as questões emocionais, com cada órgão nosso, com cada problema físico que a gente desenvolve. Então, 90%, mais uma vez, 90% dos nossos problemas físicos vêm do emocional, parasitas, fungos, bactérias e vírus. Ou seja, né, 4 quilos do nosso corpo, do nosso peso corporal, são parasitas e fungos e bactérias. Então, assim, a gente é feito de bichos. Igual a gente também fala, nós não estamos adoecendo, nós estamos sendo envenenados. Por quê? Da onde vêm essas toxinas? Vem de metais pesados, da água que a gente consome, da água que a gente bebe, da água que a gente toma banho. Por exemplo, um banho de 10 minutos, a gente absorve 3,5 litros de água, mais do que a própria água que a gente ingere. E aí, o que a gente faz? A gente se preocupa com a água que a gente está bebendo, a gente compra um filtro caríssimo, a gente investe e bebe aquela água. E a água do banho? Então, assim, o nosso corpo está sendo contaminado o tempo todo. A gente consegue essas informações pela íris? Sim. A gente vai fazer o que com essa informação depois? Eu vou dizer para o meu paciente, olha, pelo que eu estou vendo aqui na tua íris, você tem um câncer? Não, eu vou dizer, olha, tô vendo que você tem uma disfunção, você já teve algo no órgão X? Você já teve algo no fígado? Você já teve algo na mama? A pessoa pode dizer que sim ou pode dizer que não. Se ela disser que não, pela informação que isso a gente vai ver depois, mais pra frente, pela informação ali que você tá vendo, manchas, sinais, lacunas, coloração, anéis,
todas essas informações vão te dar uma ideia de como está a constituição geral ou parcial desse paciente. E aí, a partir daí, você vai ter uma atitude de recomendação de tratamento terapêutico. Então, para eu poder dizer para esse paciente, vamos limpar esse terreno biológico, vamos limpar esse corpo, vamos desintoxicar, estamos todos intoxicados. Olha, eu vou te indicar tal mineral. Hoje, tá, gente? Até aproveitando, abrindo rapidinho aqui sobre isso, eu não recomendo, por mais que a pessoa esteja precisando de algum tipo de nutrição, eu não inicio mais meu tratamento com uma nutrição. Por quê? Se o corpo tá sujo, tá intoxicado e tem má absorção, que a gente consegue ver também pela pupila, não adianta eu nutrir esse corpo. Já falei isso aqui para vocês antes, né? Então, não adianta eu dar alimento para o meu peixe dentro de um aquário sujo, sem iluminação e sem oxigenação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar esse corpo. Eu consigo ver isso também pela íris? Sim, consigo. Eu tenho que limpar esse corpo, eu tenho que fazer circular esse sangue, eu tenho que melhorar a qualidade dessas hemácias, dessas células, desse sangue. E aí sim, depois a gente faz a nutrição que o corpo estiver precisando ou pedindo. E aí, gente, vocês podem até perguntar, né? Se perguntar, afinal, existem doentes? O que é a doença, afinal, né? Eu até fiz um desenho aqui, falei pra Gabi que na próxima a gente vai usar a lousa, tá? Então, eu tenho a saúde e eu tenho a doença. E eu tenho o equilíbrio. O que é o equilíbrio entre a saúde e a doença? É a homeostase. E como que a gente alcança, né, esse equilíbrio? Como que nós fazemos? Porque assim, qualquer desequilíbrio que a gente pode ter pode nos deslocar para uma doença. Quando nós identificamos algo diferente através da avaliação da iridologia, então como que nós chamamos, né? Nós chamamos que existe ali uma disfunção. E essa disfunção, é até interessante vocês anotarem isso também, essa disfunção ela pode estar demonstrada ali para mim na íris por motivos físicos e por motivos emocionais. Lembrando que as disfunções, as doenças, elas físicas, elas sempre virão através de outros problemas emocionais que já existiram antes, tá? Então, gente, é muito importante a gente ter essa ideia de homeostase. É muito importante a gente ter esse entendimento sobre esse equilíbrio. Por quê? Nós estamos acostumados com a doença, nós buscamos uma ajuda quando nós já identificamos que algo está errado. Só que, como eu disse lá atrás, a iridologia, por ela ser um microsistema, eu consigo identificar antes mesmo desse problema se desenvolver, tá? Só pra gente finalizar, eu quero contar para vocês um caso meu de consultório, de atendimento. Devido a algumas especializações, agora já estou podendo atender casos de pacientes oncológicos. Depois a gente vai até falar com vocês sobre câncer também de forma mais profunda, tá? E eu tenho um caso agora recente que ele teve um câncer de próstata, ele descobriu o diagnóstico em fevereiro desse ano. Quando foi em junho, ele fez uma bateria de exames e em junho veio a informação que já estava com metástase na parte estrutural óssea. E essa pessoa chegou até mim para poder buscar algum tipo de ajuda. E quando eu fiz a avaliação da iridologia, eu identifiquei que o órgão de choque dele é o pulmão. Então, assim, hoje, qual que é o próximo órgão que essa célula cancerígena ela vai se alimentar, né? Qual é a próxima? As células de qual órgão? As células do órgão do pulmão. Por quê? Como eu expliquei para vocês, o pulmão é um órgão de choque, então ele é um órgão mais frágil. Esse paciente meu, ele pode ter nascido com esse órgão mais frágil? Pode. Mas pelo histórico dele de vida e traumas e todas as informações que, dentro do contexto do que eu avalio, as informações se bateram, se complementaram,
eu entendi que essa pessoa, ela teve muitos traumas com tristezas e perdas. E lembrando, já comentei isso com vocês também, a tristeza, ela é uma das emoções que afeta o pulmão. O pulmão, dentro da medicina chinesa, ele é um órgão que a gente precisa olhar para ele com mais atenção durante o outono, que é o clima de transição do verão para o inverno. Então, eu tenho que cuidar mais do pulmão e do meu intestino grosso no outono. No inverno é rim e bexiga e ossos. Então, o que acontece? Se uma pessoa já passou por muitos traumas, muitas perdas, muitos lutos, que o luto não é só da morte, o luto é de uma separação, o luto é de uma mudança de emprego, uma demissão, uma mudança de casa, de estado, de cidade, o luto é o da morte. Então, assim, eu vivi ali, existem 5 fases do luto, mas eu não saí, eu não vivi essas 5 fases, eu vou viver dentro de um luto, eu vou viver dentro de uma tristeza profunda, uma melancolia. E aí, eu posso desenvolver um câncer? Posso. Aí você pode dizer assim, ué, Fernanda, então todo mundo que ficar triste por muito tempo pode ter um câncer no pulmão? Se eu tiver um terreno biológico, se eu tiver um corpo que eu tenho um ambiente propício a isso, eu vou desenvolver. Por quê? É a mesma coisa a nossa casa. Se eu tiver uma casa que eu tenha umidade nas paredes, então quer dizer que eu tenho uma predisposição nessa casa, nesse imóvel, a ser uma casa mais gelada, uma casa úmida, que eu vou estragar os móveis. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o quê? Eu tenho que passar algum produto nessa parede, eu tenho que limpar, eu tenho que ter cuidados, eu vou ter que estar sempre olhando para essa umidade da minha casa. Então, a mesma coisa nesse caso. E por que as informações todas bateram, gente? É muito incrível, né? Tudo isso que a gente estuda aqui, tudo que a gente trabalha. Mas quando eu olhei o pé dele, as informações que a gente tem pela reflexologia, a gente tem cada dedo do nosso pé uma emoção. E a emoção alegria e a emoção tristeza, a gente também tem refletida no dedo do pé. E as unhas me mostravam, as unhas desses dedos me mostravam ali apatia. Então, apatia da alegria e da tristeza, apatia dessas emoções. O que a apatia significa? Tanto faz. Tanto faz se hoje o dia tá sol, se hoje tá chovendo, se eu ganhei na loteria, se eu não ganhei. É um estado de depressão. E todas as questões que eu fui questionando com ele, um outro distúrbio, uma outra disfunção de pele na cabeça, que me parece um pouco uma alopécia, mas ainda estou em dúvida sobre isso. Ele dizia, faz 15 anos isso. Então, ou seja, há 15 anos essa pessoa teve esse trauma, viveu esse sentimento, essa emoção e ficou dentro disso. E aí ele tem um corpo com excesso de metal pesado, excesso de toxina, ele tem nos dentes aqueles tratamentos que a gente fazia antigamente com amálgama. O que a amálgama ela é? Ela é um metal pesado, cancerígeno. Ela libera ali no nosso corpo, a cada alimento que a gente consome quente, ela é liberada em forma de fumaça, tá? Então, ele tinha o trauma, ele tinha um corpo intoxicado, ele tem parasitas, ele tem uma má alimentação. Então, assim, eu tô alimentando a célula cancerígena. Aquele livro, A Arte da Guerra, o que ele ensina pra gente? Eu quero ganhar a guerra do meu inimigo? O que eu vou tirar dele? Eu vou cortar comunicação e eu vou cortar suprimentos. Então, o que a gente tem que fazer com um corpo que tem um terreno biológico oncológico ou com uma predisposição a câncer, cancerígeno? Eu tenho que tirar o que alimenta essa célula. Eu tenho que tirar o que alimenta esse câncer. Eu tenho que tirar alimentos inflamatórios. Eu tenho que tirar o açúcar.
Eu tenho que tirar os embutidos, e não é só da salsicha que a gente está falando. Eu tenho que tirar o arsênico, eu tenho que tirar as aflatoxinas que estão nos amendoins, nas castanhas, nas oleaginosas. Ai, meu Deus, então a gente é indicado para comer isso, mas não pode? Infelizmente, a partir do momento que ela está fracionada na lojinha de produtos naturais para vender, fora da casca, in natura, já foi contaminada por fungos. E o fungo, ele alimenta a célula cancerígena? Sim. Parasita? Sim. O metal pesado, o alumínio, por que quando a gente descobre um nódulo na mama ou um nódulo na tireoide, a primeira coisa que a gente tem que tirar é alumínio do nosso corpo? É evitar ao máximo. O alumínio está no creme dental, ele está no desodorante, no antitranspirante. Então, assim, vocês percebem? E os alimentos? Os alimentos crus, né? Os alimentos, eles vêm com pesticidas, que quando a gente faz aqui uma avaliação, a gente consegue identificar ali o que tem ali naquele corpo. Então, assim, é muita coisa, né? É muita limpeza. Então, se a gente não faz nada para limpar esse corpo, se a gente está cheio de parasitas, de bichos dentro do nosso corpo, se a gente está cheio de toxinas dessas emoções, desses traumas, que a gente não soube lidar. Porque assim, gente, o mais importante do que aconteceu com você, do que fizeram com você na sua vida inteira, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Como terapeuta, eu digo isso hoje para as pessoas. Eu posso muito bem entrar num ciclo de vitimismo e querer ser olhada, cuidada e ser vista como doente e terem dó de mim. Mas eu posso pegar isso que fizeram comigo e transformar em resiliência, em transformar numa virada de chave para o que eu vou fazer com a minha vida. Porque assim, gente, olhar para uma pessoa com 46 anos, com 2 filhos, com família e uma metástase nos ossos, então assim, você olha, na microscopia o sangue dele parecia um mingau, as hemácias. E aí você fala assim, o que eu fiz com a minha vida, né? Então assim, pra mim é emocionante até, porque não tem como não me emocionar com os casos que eu atendo, mas é algo que eu vou dizer pra vocês. A gente consegue identificar na iridologia até uma predisposição a um câncer? Sim. E a gente vai abordar isso melhor numa outra aula com mais detalhes pra vocês. E aí, gente, gostaram dessa aula que a Fernanda trouxe pra gente? É um conteúdo bem legal. Gostei bastante também, vou acompanhar e anotar as dicas. Bem legal, né? Agora eu vou dar uma aula pra vocês. A segunda aula do nosso dia hoje é uma aula sobre uma raiz, sobre um tubérculo muito popular aqui no Brasil. E é delicioso, eu pelo menos gosto muito. Nós vamos conversar um pouco de mandioca. Falando aí do poder curativo dos alimentos, a mandioca é uma coisa bem legal que você vai poder usar aí no seu dia a dia de maneira melhor para que você absorva todos os nutrientes e também aproveite as folhas, que eu dou várias dicas sobre isso agora também. Então aproveitem essa aula, aproveitem esse conteúdo e até a próxima aula. E aí, gente, como vão vocês? Eu sei que vocês não têm tempo de sentir saudade de mim, porque eu tô sempre aparecendo por aqui, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou o Guilherme Freitas, pertenço à coordenação do grupo, do curso de naturopatia, do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, e também colaboro com o conteúdo aqui para que nós possamos ter uma saúde e uma qualidade de vida cada vez melhor. E eu sou uma pessoa apaixonada por alimentos, eu gosto de uma comidinha também, viu? Vocês sabem disso, vocês já me viram cozinhando várias outras vezes por aqui, e eu já dei aulas também com várias dicas, com várias coisas importantes e com vários conteúdos aí, de como nós podemos aproveitar melhor os alimentos e também eliminar alimentos ruins da nossa saúde. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma queridinha do Brasil, que é a mandioca. Você gosta de mandioca? Eu adoro, não preciso nem falar que mandioca é uma coisa gostosa. Vai bem em muitos pratos, vai bem em muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia e está presente aí na maioria da mesa dos brasileiros, dos nativos da América do Sul, e também em mais de 100 países, tá? Então a mandioca ela é um alimento consumido em mais de 100 países e quem mais consome mandioca hoje é o continente africano. Então nós vamos falar hoje um pouco desse incrível tubérculo e também vamos falar um pouco das folhas dele, que é muito rica em nutrientes, muito rica em aminoácidos essenciais
e que pode servir para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família ou de quem você queira ajudar. Gente, mandioca é uma coisa muito legal. A gente fala de mandioca, a gente está falando da história originária da América do Sul, tá? Essa raiz é nativa daqui, aí sim, né? É nativa do nosso continente. Nasce naturalmente aqui no continente, se espalha, cresce com facilidade, é fácil de ser colhida, é fácil de ser manipulada e consumida também, tá? A mandioca, ela é tão versátil que ela se deu bem em outros territórios também. Então hoje ela é plantada em territórios de países de clima temperado, é plantada em países de clima tropical, países extremamente quentes, países muito frios e se dá muito bem aí em todos eles. Então muita gente a consome, é um vegetal bem legal, né? Um tubérculo bem legal que a gente vai conversar um pouco. E você também pode ter dicas agora de como utilizá-la na sua residência de maneira melhor. Gente, a palavra mandioca vem do tupi-guarani, que vem da terminação manioca, que significa casa de Mani, onde Mani é uma deusa que era cultuada, né, e era muito bem vista pelos povos originários, e por isso que ela acabou dando o nome para mandioca. Então é um alimento sagrado, é um alimento precioso, por isso que você tem esse nome aí de manioca, justamente por causa dessa deusa. Esse alimento foi tão bem visto, em especial para a população indígena aqui do território do Brasil, por exemplo, que se tornou parte da cadeia alimentar dos povos originários. Os povos originários consomem bastante esse alimento, consomem bastante esse tubérculo, em especial na sua versão ralada e processada, que é a versão da tapioca. Nós vamos falar um pouco de tapioca hoje aqui também. A mandioca já é consumida há muito tempo, tá, gente? Então, o consumo de mandioca já é bem antigo e toda a região da América do Sul, como eu falei para você, consome a mandioca com bastante grado. Todos gostam, todos agrada a maioria de pessoas e faz bem para todo mundo, tá? Então, nós estamos falando de um alimento que vai fazer bem para a sua saúde. A mandioca, como eu falei para você, embarcou aí, foi para mais de 100 países, então muita gente consome mandioca nessa região toda. E também a mandioca é muito consumida aí na região mais dos países subdesenvolvidos, né? Que é onde ela cresce melhor. Deus faz as coisas certas, né? Então ela não vai deixar aí ninguém, na medida do possível, ele não vai deixar ninguém passar fome. Então ele mandou a mandioca aí no avião para muita gente conseguir consumir com qualidade e ter uma qualidade de vida melhor e saciar a sua fome, né? Vou falar para vocês agora os nomes mais conhecidos da mandioca. Ela é conhecida como mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. Aqui na região de São Paulo a gente conhece bastante como mandioca, mas o nome mais comum para essa raiz é o aipim, tá? Então o pessoal geralmente costuma conhecer a mandioca aí na região, ao redor do mundo como aipim. E hoje existem mais de 1.200 variedades de mandioca espalhadas pelo mundo. Como eu falei, já expliquei para vocês de onde vem, né? Que vem da deusa. E a maniva também se origina do termo tupi-maniwa, que é também do tupi-guarani. Então, todos os nomes da mandioca vêm do tupi, como a gente está sabendo agora. Gente, a mandioca é rica em cianeto de hidrogênio, tá? Esse cianeto de hidrogênio ele precisa ser neutralizado antes de ser consumido. É por isso que é importante o processo de cozimento da mandioca. O cozimento da mandioca elimina todo esse cianeto e ela se torna segura para consumo. Então, quando você tiver aí na sua residência tudo, você precisa evitar comer mandioca crua, inclusive o tucupi cru, né, que eu vou falar para vocês o que é o tucupi, ou até a tapioca processada crua, para que você evite comer grandes quantidades de cianeto de hidrogênio. Esse cianeto de hidrogênio, em contato com o nosso ácido clorídrico do estômago, se torna em ácido cianídrico.
E esse veneno é bem perigoso para a saúde. E aí vira um veneno tóxico, tudo é bem perigoso para a sua saúde, né? Então evite fazer o consumo dessa raiz crua e só consuma a cozida ou assada, tá? Ou você assa ou você cozinha. A versão mais clássica é a versão cozida, todos nós sabemos disso, tá? Mandioca ficou macia, pronto, já é suficiente, não tem nenhum risco para a saúde. Consuma mandioca no lugar do pão, no lugar da batata branca, no caso, né? No lugar do macarrão, no lugar do arroz branco. A mandioca é um tubérculo incrível, tá? Existe também uma variedade de mandioca, que eu comentei para vocês agora, que são as mandiocas bravas. As mandiocas bravas é as que têm mais cianeto de hidrogênio ainda do que o comum. Essas mandiocas, se também forem cozidas ou assadas, elas também são seguras para consumo, tá? Não há nenhum problema em consumir a mandioca brava. Mas se você está lá numa plantação de mandioca e você vê que saiu uma brava lá, descarta aquela mandioca e come a mandioca mansa. Agora, se você cozinhar muito bem, você pode comer a mandioca brava também. Não faz nenhum mal não, tá? A mandioca é só amor, tá? Fiquem tranquilos, porque a mandioca é rica em amidos resistentes que fazem bem para a nossa saúde. Vamos conversar agora aqui sobre isso. A mandioca, grande parte da sua composição são de carboidratos complexos, tá? Então a mandioca é da família dos carboidratos. Aí entra aquela questão que muita gente me questiona, muita gente me pergunta: carboidrato engorda, só vai te engordar, não tem muito valor nutricional. Vamos lá, gente, vamos entender uma coisa sobre carboidratos e sobre inflamação, tá? Os carboidratos que vão te engordar são carboidratos inflamatórios, como por exemplo o açúcar refinado, a farinha de trigo refinada, outros produtos refinados ricos em carboidratos, xarope de milho. Esses sim têm o potencial de inflamar você, tá? Quando a gente incha de gordura, quando a gente fica com muita gordura dentro da gente, a gente está inflamando a gordura. O principal motivo da obesidade é um processo inflamatório. A obesidade, ela é um processo inflamatório que acontece no nosso organismo, dado aí hábitos de vida ruins que nós desenvolvemos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Então a obesidade, ela é um subproduto disso. E a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença que tem cura. Então, a gente dissipa muito hoje, eu percebo que o universo da nutrição moderna, contemporânea, dissipa muito o fato de a gente ter obesidade por a gente comer demais. Esse é o único motivo ao qual desperta a obesidade, não é, tá? Isso é apenas uma visão equivocada. Você comer de menos qualquer tipo de alimento, talvez você vai ter um controle da sua obesidade. Ou não, tá? Pode ser que você esteja comendo um pouquinho, mas o seu corpo está tão inflamado, ou o seu corpo é tão sensível à inflamação, que um pouquinho que você coma já é suficiente para deixar a sua gordura inflamada e você ficar inchado, acumulando gordura, em especial na região abdominal e na região do peito, dos seios, na região das pernas, enfim. A gordura que mais aparece é a gordura abdominal, né? E é esse o sinal que você pode estar tendo um problema inflamatório. Então, se você está conseguindo reduzir a sua gordura, é que de alguma forma o seu processo inflamatório vai sendo combatido. Você vai conseguindo combater esse processo inflamatório. Agora, se você consumir pequena ou grande quantidade de carboidratos, ou de proteínas, ou de gorduras inflamatórias, você vai ter obesidade. E aí você vai engordar, vai acumular gordura. E se você estiver combatendo o seu processo inflamatório, você pode comer a mandioca, por exemplo, que ela não vai te engordar, tá? Então a gente tem que tirar essa noção, faz parte de uma saúde natural, integrativa e holística. Médicos falam sobre isso, inclusive, tá? Não sou eu que estou falando isso da minha cabeça. Já li livros, já vi nutricionistas da saúde, já vi médicos da saúde conversando sobre isso. É um debate bem amplo, bem discutido. A gente precisa combater o processo inflamatório para eliminar a obesidade. Eu acho que isso é muito importante. Dada essa situação, a gente pode consumir aí a mandioca com segurança se a gente estiver desinflamando. Agora, se estiver inflamando, tudo que entra vai colaborar para aumentar o processo de obesidade. Essa que é a parte ruim, tá?
Então a mandioca não engorda, isso não é uma verdade. Desconsiderem essa informação. A mandioca pode ser uma boa substituta, por exemplo, da farinha branca. O pãozinho francês de padaria, que em alguns locais é conhecido como cacetinho, enfim, aquele pão sim engorda, tá? Aquele que se você for olhar, é por isso que eu falo, a gente não pode ficar se apegando muito à caloria. Se a gente comparar em calorias um pedaço de mandioca e um pão, o pão tem menos calorias que a mandioca, mas o pão engorda muito mais do que a mandioca. Entendeu? Qual que é a lógica que eu tô querendo te passar? Porque o pão é muito mais inflamatório. A mandioca não é inflamatória, né? Então a gente precisa ter essa conta em mente sempre. E aí, dada essa situação, a mandioca pode ser consumida com segurança aí nas suas refeições, no seu dia a dia, desde que ela não seja frita em óleo de soja, em óleo de girassol, enfim, a mandioca frita não é uma das melhores versões, tá? A mandioca frita também se torna inflamatória pelo processo de fritura. A fritura é muito saborosa, em especial da mandioca. Eu também aprecio muito mandioca frita. Inclusive, no meu aniversário, eu fiz uma rodada de mandioca frita, muito gostosa, muito saborosa, diga-se de passagem. Porém, isso tem que ser evitado. Essa fritura tem que se comer o menos que você conseguir, tá? Tem que evitar comer aí essa fritura muitas vezes. A mandioca, ela é uma fonte de, como eu falei para você, de amidos resistentes, né? Então ela vai manter você saciado por mais tempo, o intestino vai digerir a mandioca por mais tempo e vai liberando energia para o seu organismo mais lentamente, evitando que você possa vir a desenvolver, por exemplo, picos de insulina. Os picos de insulina vão tentar neutralizar o excesso de carboidratos e colocar para fora da sua corrente sanguínea, colocar para fora do seu organismo. Porém, esses picos de insulina, eles vão fazendo com que você acumule gordura no interior das células e as células vão inchando. Então você pode comer o alimento com 1 caloria e com 100 calorias, porque se tiver pico de insulina, você vai engordar, tá? E a mandioca, ela não provoca picos de insulina. Assim como a batata doce também não provoca picos de insulina. Assim como o inhame também não provoca picos de insulina. Então é um carboidrato muito mais seguro de ser consumido. Agora, se você quiser sentar de uma vez e comer 3 kg de mandioca, aí também talvez você possa ter uma inflamação pelo excesso de alimentos que você está consumindo, né? Então não é isso que eu estou falando. Entendamos essa mensagem para que possamos conversar abertamente sobre obesidade daqui para frente, tá? Além dos amidos resistentes que eu falei, a mandioca também tem vitamina C, tá? A mandioca é rica em vitamina C. A mandioca tem um pouquinho de vitamina D, porque recebe muito sol e absorve. As folhas da mandioca, então, tem mais, né? Tem vitamina A. E tem alguns sais minerais, como uma pequena quantidade de zinco, magnésio e potássio. Então, além de você estar consumindo um carboidrato muito bom para a sua saúde, você já está suplementando minerais naturalmente aí no seu dia a dia, tá? Como eu estava falando para você, a mandioca ela também pode ser utilizada para fazer a famosa tapioca. A tapioca é um alimento muito bom, tá? A tapioca é um alimento que te emagrece, que faz o seu sistema imunológico funcionar melhor, que faz o seu estômago funcionar melhor, né? Seu intestino também funciona muito bem, o seu timo, a sua tireoide, o seu baço. A tapioca é um alimento que faz muito bem para todos esses itens, tá? O organismo, ele reconhece a tapioca como um alimento muito bom. Então, todos os seus órgãos internos vão tentar trabalhar, por isso que é um alimento que é muito bom, eles vão trabalhar para absorver os benefícios da tapioca. Vão se sentir mais felizes. Então, quando você come uma tapioca, você se sente mais disposto, você tem mais sensação de felicidade, você tem mais sensação de alegria, né? Porém, a tapioca pode ter um sabor mais neutro e você pode fazer um acompanhamento saudável para passar nela, tá? Porque na tapioca não pode passar manteiga de origem animal, na tapioca não pode passar geleia com açúcar refinado, na tapioca você não pode passar coisas inflamatórias, margarina. Você ainda consome margarina aí na sua casa? Então joga isso no lixo, tá? Não passe na sua tapioca de jeito nenhum margarina, porque a margarina é um alimento terrível para a saúde. Não tem como você ter saúde consumindo margarina. A margarina ela é altamente hidrogenada, cheia de componentes químicos, com óleos vegetais que você não conhece a procedência. Margarina não é uma coisa boa para a saúde, tá? Evite o que você puder de consumir margarina.
Margarina já é conhecido, qualquer margarina, não tem margarina boa, não tem margarina saudável, tá? Então qualquer margarina que você for consumir, elimine, não passe na sua tapioca. Procure passar na tapioca requeijões de origem vegetal, você pode fazer um requeijão de inhame, um requeijão de castanha de caju, você pode fazer um requeijão de alguma outra coisa que seja cremoso, que não tenha amido de milho refinado transgênico. Você pode passar uma geleia feita com açúcar orgânico, uma geleia sem açúcar, se possível. Você pode passar o óleo de coco na sua tapioca, a manteiga de coco, uma manteiga de origem vegetal você pode passar também, né? Você pode consumir a tapioca com alguma outra coisa que você considere gostosa. Você pode rechear a sua tapioca com vegetais, rechear com algum recheio saudável e por aí vai. Gente, então, a tapioca, como eu tô falando para vocês aqui, que é um queridinho aí na dieta, todo mundo fala em todo lugar do mundo da tapioca, você pode consumir com segurança que vai fazer muito bem para a sua saúde. Tem informações na carta, inclusive, tá? Da tapioca também vem o beiju. Na verdade, não vem da tapioca. É a tapioca que vem do beiju, tá? A diferença entre o beiju e a tapioca é que o beiju é feito com a própria massa da mandioca, ralada e cozida na chapa ali para formar o disco do beiju. E também o beiju costuma ser mais grosso, tá? A tapioca ela é feita do polvilho, que é um derivado também da mandioca, que é saudável, que quando cozida fica com uma textura parecida com a do beiju, mas o beiju é mais gostoso porque é feito da massa, né? Inclusive tem aquela expressão, o famoso beiju de massa, né? Que geralmente é aquele cara que enche muito o saco, que torra muita paciência, é o beiju de massa. Mas o beiju de massa mesmo é bem gostoso e bem saudável. Quando você faz a massa do beiju e coloca para escorrer, aquele caldo que escorre da massa é o tucupi. Não sei se vocês já ouviram falar no tucupi. O tucupi também ele é cozido, fica com uma textura cremosa e uma cor escurecida, aonde você pode servir como acompanhamento de carnes, diversos peixes, esse tipo de coisa. No Brasil é bastante consumido assim, em especial pelos povos originários, pela população ribeirinha, enfim, por povos aí que levam esse país para frente de verdade, tá? Que são eles que levam esse país para frente. Nessa situação, você consome ali o tucupi com alguma coisa, ou você pode consumir também o tucupi com vegetais, como eu faço no caso, né, que eu não como mais coisas de origem animal. Então se eu for consumir, eu consumo com vegetais refogados ou com qualquer outra coisa que eu queira, porque o tucupi é bem saboroso, tá? Ele é bem gostoso, ele não precisa só de algum acompanhamento de origem animal para ser consumido, você pode consumir com outras coisas também, tá? Essa dica do tucupi é bem legal se você quiser fazer uma sopa, algo diferente aí para sua família, enfim, tá? Outra maneira de consumir a mandioca também é a puba. Já ouviram falar na puba? A puba também é bem saborosa. É uma mandioca fermentada por 7 dias e depois a mandioca é limpa, a massa é ralada e aí você pode colocar a massa para secar ou você pode colocar a farinha de puba para secar para você fazer aí diversas preparações saborosas, como o famoso cuscuz de puba. O cuscuz de puba é bem gostoso também. Ele tem o sabor ácido e azedo aí da mandioca fermentada e uma série de infinidades de bactérias boas para a sua saúde, que ficam todas gravadas ali no DNA da mandioca no período que ela é fermentada. Então a puba também é muito saudável, é muito benéfica. Se você faz o consumo de uma puba de qualidade, você pode consumir também. E a farinha de borra, que é o subproduto da puba, também é saudável, você pode consumir sem nenhum problema, tá? Que é o subproduto da mandioca fermentada. A farinha de mandioca também é um clássico, é muito conhecida, é muito consumida no horário das refeições, junto com arroz, feijão e algum caldo de alguma coisa que você queira consumir. Aqui, por exemplo, em São Paulo, o pessoal consome muita farinha de mandioca. E a farinha de mandioca também é benéfica, tá? Porém, tudo tem limite. E a farinha é o produto mais refinado da mandioca, mais que o polvilho ainda. Então você precisa consumir a farinha de mandioca com parcimônia. Não consuma todos os dias e consuma poucas quantidades quando você for consumir no seu almoço, tá? A farinha de mandioca, ela é muito benéfica para soltar o seu intestino. Ela não prende o intestino como muitas pessoas falam. O que prende o intestino é você comer farinha de mandioca e não se hidratar corretamente. Então, no dia que você for comer, por exemplo, uma farofa com farinha de mandioca, você se hidrate, você tome bastante água antes e bastante água depois,
para que você hidrate a farinha e aí você consiga eliminar com facilidade, porque seu intestino vai soltar. Agora, se você comer a farofa e não tomar água, aí o seu intestino tende a ficar preso. Porque a farinha seca, ela forma bolos, ela forma grumos dentro do intestino, aonde eles têm dificuldade para se eliminar. Então, até conseguir eliminar, dar a volta toda no intestino, demora um pouco, tá? Bom, gente, já que vocês gostaram dessas dicas, eu vou falar um pouco para vocês das folhas. As folhas têm 100 vezes mais propriedades nutricionais do que a mandioca em si. Então, se você tiver folhas secas de mandioca, como eu tenho aqui na minha casa, você pode triturá-las e colocar em cima da sua comida, ou bater num suco, alguma coisa, para consumir as folhas. As folhas de mandioca, se possível, há necessidade que elas sejam orgânicas, tá? Procure utilizar folhas de mandioca orgânicas porque não receberam agrotóxicos. Dado esse suplemento é um super alimento incrível, em especial para quem faz academia, quer ganhar massa muscular ou quem está com perda de massa muscular. Você pode triturar as folhas de mandioca e comer como farinha no lugar da própria farinha. A folha da mandioca tem um sabor acentuado, né? Porém, você não precisa comer muito. Um pouquinho de folha de mandioca já é suficiente para você ter esse suplemento incrível em minerais, nutrientes, que faz um bem danado, melhor dizendo, para a saúde de muitas pessoas. Por exemplo, se quem tem doenças na pele, para quem tem problemas de visão, para quem tem problemas de tireoide, como eu já falei para você, a mandioca é benéfica à tireoide. A mandioca, tanto a folha quanto o tubérculo, é muito bom para a saúde mental, para quem tem ansiedade, depressão, transtorno depressivo compulsivo, pode consumir esse alimento. As folhas de mandioca e a mandioca também têm propriedade calmante, dão sensação de felicidade, como eu falei para vocês agora também. A mandioca e as folhas da mandioca tratam problemas na circulação. Se você tem problemas de circulação, inclua a mandioca na sua dieta. Se você está com problema na safena, está com aqueles problemas de varizes, circulação na região dos calcanhares afetada, também funciona muito bem esse suplemento. E, enfim, é uma série de coisas boas, trata celulites, trata estrias, trata doenças no trato sexual, é bom também para a região dos seios da mulher, é muito bom. Façam uso da mandioca que vocês vão gostar bastante na saúde de vocês, tá? Tem uma carta também que eu estou deixando várias informações de como aproveitar melhor a mandioca, tem várias dicas lá tudo, vocês vão poder consultar tudo por lá. Agora eu vou fazer uma mudança no cenário, que eu vou descascar uma mandioca que eu deixei de molho para vocês verem ali como é fácil descascar a mandioca, não é difícil não, tá? Eu vou lá para outra parte agora e vocês vão dar uma olhada nesse aspecto. Amigos, mudei o cenário aqui agora e vim para minha pia, porque eu coloquei uma mandioca de molho aqui, que eu comprei no Hortifruti, tá? Mas você pode comprar na feira, eu costumo comprar na feira, é porque hoje não é dia de feira aqui na minha região, então não deu para comprar mandioca direto na feira. Eu coloquei essa mandioca de molho por cerca de 20 a 25 minutos e agora a gente vai descascá-la. Eu vou mostrar para vocês como o processo é simples e que não é muito difícil descascar a mandioca não, tá? E eu já deixei também aqui um caldeirão, onde eu vou colocar essa mandioca, apesar de não ter muito, eu usei um caldeirão, porque eu não gosto que espirre no meu fogão, né? Lógico, eu não sou besta. E eu vou mostrar para você como é que descasca e o processo de cozimento é bem simples também, tá? Vou mostrar o quanto de água, tudo, e depois vou mostrar ela cozida para vocês. Essa mandioca aqui, ela tá bem bonita, tá bem fresquinha. Eu achei que ela tá bem legal assim de ser consumida. Então, eu já notei que ela não é brava também. Por quê? Porque ela não tá acinzentada por dentro, tá? Só a casca dela que tá levemente acidentada. Acidentada não, acinzentada. A mandioca não foi acidentada, tá? Ela está bem, ela se encontra bem, está aqui na minha casa. Colocando a mandioca de molho, você tira a casca com facilidade, não tem nenhuma dificuldade, por quê? Porque já forma até aqui uma camadinha mostrando da onde está a casca para onde está o restante da mandioca, tá? Eu estou usando aqui uma faca que é uma faca grande e serrilhada. Você também pode usar qualquer faca aí na sua residência, não tem problemas. Cuidado só para não acertar os seus dedos, não se machucar, né? Porque a gente vai dar um golpe na mandioca agora, tá? Então a gente segura aqui a mandioca e bate assim na mandioca, tá vendo? Faz a serra toda, né? E aí a gente já mexe aqui com a faca para ir descolando essa casca, tá vendo? Esse é o único processo assim que a gente precisa fazer para descascar a mandioca de fato, tá? E aí a gente começa a ir descolando aos poucos.
Ora ela sai com facilidade na sua mão mesmo, ora você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência para ir descascando ela, tá? Tá vendo, ó? Perfeito. Essa aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de paciência, por exemplo. Vou bater do outro lado para ver se tá mais fácil, tá? Bati. Já vou fazendo assim. Parece que esse outro lado tá mais fácil. Vamos ver. Vamos tirando. Essa faca serrilhadinha é boa porque se pega na mão não machuca, né? Agora, isso não impede você de usar outra faca também não, tá? Você pode usar sem nenhum problema. Que isso vai facilitar o processo de descascar a sua mandioca. Bom, ficou um pouco de casca grudada aqui ainda, que eu vou tirar por esse método aqui mesmo. Essa parte também da casca, ela é brava, tá? Então a gente tem que remover. Não podemos cozinhar a mandioca com essa parte aqui. Porque essa parte aqui também é tóxica e venenosa. Pronto, agora já tirei toda a parte da casca. Tirei tudo que precisava. Agora, o que eu vou fazer? Já vou até pôr aqui, jogar uma água nela, para tirar esse excesso de terra. E tá pronta para cozinhar. Já vou pôr aqui no meu caldeirão. Vou cobrir ela com água para ela não oxidar, tá? Pode acontecer da mandioca ficar escurecida pelo processo de oxidação. Então já vou pôr ela aqui na água, que aí ela não oxida, que já é a água que eu vou fazer o cozimento depois. Eu vou descascar o restante das mandiocas e depois eu já volto para mostrar para vocês como salgar, tá? Gente, descasquei toda a minha mandioca, coloquei aqui cobri com água, tá? E agora eu vou salgar. Não precisa ter muito medo do sal aqui nessa etapa, não, porque o sal é importante para dar sabor na mandioca, né? Então, e é uma quantidade de sal um pouco generosa. Eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de chá cheia dessa daqui. E ainda eu não gosto da mandioca muito salgada, né? Se você quiser salgar ela, por exemplo, para uma preparação aí na sua casa, você precisa colocar um pouquinho mais de sal. Geralmente todo mundo já cozinhou a mandioca, que muita gente tem dúvida de como fazer o processo. Então eu estou repassando aqui para você ver que não é tão difícil assim cuidar da sua saúde, né? É mais fácil na padaria comprar um pão, eu sei, mas é mais saudável e também não é tão difícil você cozinhar a mandioca na sua casa. Pronto, salguei. Agora eu vou levar ao fogo até que ela fique macia. Esse processo vai demorar cerca de 15 a 20 minutos e eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Gente, acabei de cozinhar as deliciosas mandiocas e estou aqui salivando por elas, viu? Este que está aparecendo aí na sua tela agora é o resultado da mandioca depois de cozida, tá? Bem simples de fazer, né, gente? Mandioca, além de saudável, é simples. Pode ser consumida por qualquer pessoa, como eu disse. É um carboidrato de baixo índice glicêmico, não dá picos de insulina. É saboroso para o café da manhã, para o café da tarde, para o almoço. Para comer numa sopa, pode fazer uma sopa com ela, fica bem gostosa também, né? Sopa de mandioca é uma delícia. Enfim, aproveite os benefícios desse vegetal, deste tubérculo. Consuma-o bastante aí na sua residência. Incentive as pessoas a consumirem em substituição a outros também, né? Que é muito importante. E de vez em quando a gente é filho de Deus, pode comer uma fritinha também, que é gostosa, né? Eu sei que é bem deliciosa, eu gosto bastante também. Evite frituras, mas de vez em quando a gente é filho de Deus, isso é muito bom. E eu vou ficando por aqui. Gostaram dessa aula hoje? Espero que tenham gostado. Compartilhem aí com seus amigos. Compartilhem aí essas informações todas. E em caso de dúvida, me procure, que eu estou à disposição e podemos conversar sobre isso também, tá? Um grande abraço e um tchauzinho. E agora eu vou aqui, ó, saborear a minha mandioca deliciosa, que eu gosto bastante. Até mais!
Gente, gostaram da mandioca? Eu particularmente gosto muito, né? Gosto da mandioca de qualquer jeito, inclusive fritinha, mas é bom evitar a fritura, tá? Consuma a mandioca mais cozida. Aí de vez em quando, porque todos nós aí merecemos uma coisinha diferente, aí faz uma mandioquinha frita que é bem gostoso. Eu gosto bastante também. Bom, passada essa aula, nós vamos para a última aula de hoje, tá? Que é uma aula bem legal. Nós fomos ao sítio lá da Lourdes, onde ela vai falar pra gente um pouco hoje sobre duas raízes, duas galangas bem legais, que é o açafrão e a zedoária, que são duas coisas aí que você vai poder usar no seu dia a dia, que tem um potencial anti-inflamatório muito bom, tá? Então aproveite essa aula e esse conteúdo também. E uma boa sexta-feira, fiquem todos com Deus e até mais. Um tchauzinho! Olá, tudo bem? Estamos em mais uma aula num local maravilhoso, junto com a nossa querida Lourdes, aqui no sítio acolhedor, que é super acolhedor de todas as formas possíveis e imagináveis, um lugar cheio de carinho em todos os cantos que a gente conhece. Aqui tem muita coisa para a gente aprender hoje, né? E nós vamos falar hoje sobre o açafrão da terra, que na verdade é a cúrcuma, né? A cúrcuma. E nós vamos falar um pouquinho, entre nós duas, vamos falar sobre o açafrão, entre outras plantas medicinais que vocês também podem utilizar na culinária. Vou falar sobre a raiz do açafrão. Tem diferença do açafrão quando você pesquisa. O açafrão legítimo seria os estames de algumas flores que são caríssimos e impraticáveis aqui no nosso país. O que nós estamos falando aqui é do açafrão da terra ou a cúrcuma. Ela também é conhecida por cúrcuma, turmérico, que aliás existe óleo essencial de turmérico, raiz de sol, açafrão da Índia, açafroa, gengibre amarelo, que é uma planta herbácea da família do gengibre, que é originária também da Ásia. É muito utilizada inclusive na culinária indiana, né? Eu utilizo no dia a dia nas minhas comidinhas também. A cúrcuma, açafrão da terra, o turmérico, elas têm propriedades medicinais assim muito grandes, viu? É usada em forma de pó para temperar os legumes. Ela vai dar umas receitinhas super bacanas e como prepará-lo, né? Os países orientais, eles também utilizam essas raízes por conta de suas propriedades. Eu acho gostoso o gosto, tem gente que não gosta, né? Mas eu acho muito gostoso. E tem uma cor amarela muito bonita. Mas é uma questão de hábito, viu? Ao primeiro momento, meu marido também era assim. No primeiro momento você sente aquela diferença que você não está acostumado. Mas a partir do momento que você começa a usar aquilo diariamente, vira rotina e ninguém mais sente o gosto diferente. É normal. Mas eu acho que as comidas ficam mais bonitas por conta desse tom amarelado, né? E sabendo as suas propriedades que nós vamos aprender agora, vale a pena colocar no seu dia a dia, no cardápio da sua família. É uma planta de folhas longas e brilhantes com cerca de 60 centímetros compridas, raízes de coloração laranja. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. Olha a cor dela, que coisa linda. É um tom alaranjado, amarelo alaranjado, né? Tem raízes assim que chegam a ter pequenas, chegam a ser maiores, né? E tem várias formas de você utilizá-la. As folhas, ela vai mostrar por que ela está numa coloração diferenciada agora. Ela tem... O seu nome científico é cúrcuma longa e pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e até alguns mercados com preços variados. Agora você também pode plantar em casa, né, em vasos. Eu já tentei fazer, eu fui incentivada pela Lourdes, já tentei plantar em vasos, né, mas eu achava que quando ela seca as folhas que tinham morrido. E ela me explicou que não é bem assim. Daqui a pouco ela vai dar um aulão sobre isso, sobre esses detalhes que nós que não temos essa experiência pensa que está fazendo tudo errado. E não é bem assim, né? Então eu vou falar primeiro para que serve, quais os benefícios, depois eu vou passar para a Lourdes essa parte mais técnica do plantio, do cultivo e de preparo. As principais propriedades da cúrcuma são a ação anti-inflamatória. Para uma dieta anti-inflamatória, que eu tenho falado em todas essas aulas, essa aqui é essencial para você colocar no seu dia a dia. Ele é antioxidante, antibacteriano, ele é digestivo, isso melhora a digestão da sua comida.
E por isso essa planta tem vários benefícios para o corpo, como melhora a digestão, ele ajuda na perda de peso, ele combate resfriados e gripes, ele evita crises de asma, desintoxica e trata problemas de fígado, ele regula a flora intestinal, ele regula o colesterol ruim, tá, gente? A gente tem que lembrar que colesterol tem de vários tipos, nem todo colesterol é ruim, mas o colesterol ruim, ele combate esse problema. Ele estimula o sistema imune, isso é, melhora a imunidade da pessoa, que é o que mais buscamos aqui nas nossas aulas, é evitar doenças melhorando a nossa imunidade. Alivia inflamações da pele como eczemas, acne e psoríase. Ele melhora a resposta anti-inflamatória natural do seu organismo, que na realidade, o nosso organismo, quando ele está saudável, ele tem melhores respostas, né, em relação a inflamações diversas. Quando o seu organismo ele não está bem, ele vai reclamar de uma forma ou outra. Então, se você colocar no seu dia a dia o açafrão das formas que a Lourdes vai explicar, você vai ter todos esses benefícios, né? Ele também pode ser utilizado como um tônico cerebral, ajuda a inibir formação de coágulos no sangue, até contribuir para aliviar sintomas de tensão pré-menstrual, por conta desse poder anti-inflamatório potente. O princípio ativo responsável pelo potencial medicinal da cúrcuma é a curcumina, que já em laboratórios já foi separado esse fitoquímico para poder ser estudado. Existem vários artigos científicos já comprovados que ele realmente tem uma resposta interessante, mas sai muito mais barato e interessante você já colocar como preventivo nos seus alimentos, que inclusive vem sido estudada para usar também em forma de gel pomadas para tratar feridas de pele. Então eles estão sendo isolados, a curcumina, para fazer outras formas. Eu também faço formulações às vezes, né? Tem uma forma que eu faço de sabão que tem um açafrão também por conta das suas propriedades de cicatrização, de melhora de pele, de qualquer problema de pele que a pessoa possa ter, inclusive queimaduras, porque tem apresentado resultados científicos que comprovam esses tratamentos todos de pele. Então eu vou colocar um óleo essencial e vou colocar sempre algum pozinho, por exemplo, de alguma planta natural que possa auxiliar. Então no decorrer da nossa aula aqui nós vamos falar outras formas de utilização. Agora eu vou passar para a Lourdes, que ela vai falar um pouquinho mais sobre o açafrão. O açafrão planta que você quer explicar, não é? Isso, a planta. Então aqui no sítio, né, como a gente já falou da banana, talvez a segunda maior produção é do açafrão, né? A gente tem bastante açafrão aqui. A terra, graças a Deus, é muito propícia para essa cultura também. Então a gente planta bastante ele. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Agora não dá para mostrar para vocês a folha verde, porque agora ele está na época da colheita. Então aqui, ó, a folha está completamente seca, tá? Ó, ela é uma folha larga, ó. Quando ela tá verde, tá a flor dele também é linda. Só que agora você não vai encontrar, pelo menos na nossa região não tem o açafrão verde. Ele está, a planta está toda seca, ó. Você tirar, ó, saiu, a batata tá lá embaixo pra gente arrancar. Tá? Eu achava que tinha morrido a minha planta, né? Olha, não, pelo contrário. Aí quando você vai arrancar, você tem essa maravilha da natureza, ó. Ele acabou de ser colhido, ó. Tá vendo? Ó. Cheio de terrinha. Isso, aqui, ó. Tá cheio de terra, ainda tá sujo, ele precisa ser limpo agora, né? A gente deixa secar um pouquinho, depois a gente higieniza ele direitinho, né? Aí põe pra secar, né? E aí ele fica assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui ele fica assim, ó. Aqui ele já tá higienizado, já tá limpinho, né? Logicamente que em casa a gente vai higienizar melhor quando for usar, né? E aqui a gente pode estar usando ele assim, dessa maneira, in natura, ó. Tá vendo? Olha a cor dele, que linda. Talvez, às vezes a gente vende esse produto na feira e as pessoas falam assim, nossa, isso aqui é gengibre? Não, não é gengibre, é açafrão. Nossa, mas parece gengibre. Eu falei, não, é açafrão. Nossa, mas eu só conheço açafrão em pó.
Não, mas a planta do açafrão é essa. Do açafrão, ou verdade, na cúrcuma, né? A gente chama ele de cúrcuma, como ela falou, né? Que o açafrão mesmo, ele é uma florescência, né? Uma flor. Mas é o açafrão da terra. Da terra. Esse é o açafrão da terra ou cúrcuma, né? Que é o nome mais propício para ser chamado, tá? Então, olha aqui, tá vendo? Tem um aroma característico. Tem. Tá. E eu costumo comprar dela fazendo ralado no meu arroz, nos refogados de legumes. Vocês sabem que eu não uso carne, né? Mas eu gosto de colocar nos refogados junto com urucum e outros temperos, que fica uma delícia. E tem essas propriedades anti-inflamatórias. Vocês viram o quantos benefícios que ela leu, que ele tem. Então, o que deve acontecer? Ser usado diariamente na nossa alimentação. E a gente agora vai falar um pouquinho para facilitar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas vão cascar ele, aí fica com o dedinho meio amarelado e não acha legal, né? Então a gente vai dar algumas dicas para você ter esse açafrão assim de uma maneira mais prática para estar usando, tá? Agora a Lourdes vai ensinar várias formas que ela prepara esse açafrão para consumo. Então, para usá-lo diariamente, né? Então, você vai usar onde? Você vai preparar um arroz, vai colocar açafrão. Vai preparar Porque antes de tudo, além de ser um anti-inflamatório, ele é um tempero, né? Então, você usa na carne, usa num refogado de legumes, usa numa farofa, usa no arroz. Meu arroz agora sempre tem açafrão. Arroz branco na minha casa não tem mais, né? Fica todo amarelinho com o açafrão. Então, você coloca em tudo. Aí existem várias formas de você tá usando, preparando ele para usar. Então essa aqui é uma das mais, né, práticas que tem. Só que você tem que descascar, né? Demora alguns minutinhos para você fazer isso. Às vezes você tá com pressa para fazer um arroz, para fazer uma carne. Então você tem que arrumar uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Então você, casca, higieniza, né? Corta bem fininho, em quadradinhos bem miudinhos. E aí você põe na panela, ó lá, Eu tenho utilizado ralado. Ralado também pode ser. A quantidade que você quer, aqui para um arroz já é o suficiente. Vai ficar bonito. Aí você frita ele junto com a cebola e põe no arroz, tá? Então essa é uma forma. Só que aí, tá vendo? Seu dedinho fica vermelhinho, amarelinho, né? Amarelinho. Às vezes você tá com a unha feita, você não quer ficar com a unha pintada de duas cores. Então vamos arrumar outra forma para ficar mais fácil. Porque tem pessoas que podem falar assim: não, vou sujar minhas unhas, não vou usar açafrão. Não, vamos arrumar outras formas então para você estar usando. O açafrão em pó, aquele que você compra no mercado, né? Ele é desidratado, como desidratado? Fazendo dessa forma mesmo, como eu fiz aqui, ou ralado. Aí você pode desidratar ou no sol, quando tiver uma temperatura boa, assim, uns 25 graus, uns 7, 8 dias ele termina de desidratar, com uma quantidade aí mais ou menos meio quilo, né? Ou no forno, ou naquelas panelas elétricas, air fry, também dá para desidratar. Aí ele fica assim, tá vendo? Ele muda um pouquinho de cor, né? Porque ele fica seco. Olha só o barulho. Tá vendo? Ele tá totalmente desidratado. Aqui, para virar o pó, você processa num processador ou num liquidificador. Aí passa numa peneira e ele vira o pó, tá? Muito mais garantido, inclusive, de você fazer em casa, tá tendo muita adulteração. E saber que realmente é açafrão, né? Porque às vezes aquele pozinho lá, sabe lá o que tem lá dentro, né? Às vezes eu não confio muito, não. Também não. Uma outra maneira, aí você quer fazer para uma semana ou para 15 dias. Pega um potinho, pode ser um potinho maior, rala ou pica assim miudinho, como nós picamos aqui. Coloca mais ou menos pela metade ou um pouco mais, tá? Aí completa, eu tô colocando aqui óleo de girassol, pode ser o azeite também, completou, põe na geladeira. Você vai fazer um arroz, o que você faz? Você pega a colher, tira uma colherada de óleo misturado com o açafrão, pronto, você já coloca na panela. Então, quer dizer, é bem mais fácil. Você pode fazer num final de semana, né?
Você pode fazer de 15 em 15 dias, tá? Para você ficar mais fácil para você usar. Aí não perder tanto tempo, né? Na cozinha, né? E assim não suja a mãozinha também, né? Nada disso. Tá vendo? Uma vez por mês, mais ou menos? Será uma que vez dá? por mês dá. Eu acho que de 15 em 15 dias, né? Você tira um domingo, alguma coisa assim, né? E um dia que você está em casa para fazer isso, depois higieniza a mãozinha com limão, pronto. E aí você tem açafrão por 15 dias, né? Uma outra maneira também, ó, em forma de chá. Olha o chazinho. Olha que lindo. Você fez como? Com ele ralado? Eu fiz ele assim. Assim. Ó. Fiz ele assim, tá? Coloquei. Aí para aromatizar um pouquinho, eu coloquei erva doce, casquinha de abacaxi. Posso tomar? E erva cidreira. É para aromatizar Olha um que pouquinho. cor mais Olha linda a cor que linda. tá isso aqui, gente. Que amarelinho lindo. Parece cor de sal. Né? Eu amo chás. Nossa, tá uma delícia, gente. Aí adoça com mel ou com um pouquinho de açúcar orgânico, né? E você pode tomar até no intervalo das refeições, né? Eu faço sempre 1 litro de chá por dia, né? Uso sempre o açafrão. E no intervalo das refeições, ao invés da gente ir lá comer alguma coisa, né? Eu tomo chá, aí já engano o estômago para esperar a refeição, né? Uma maneira também. Então, esse aqui também, ó, ele pode ser seco assim, ralado, ó, esse aqui também está desidratando, só que esse aqui já está pronto para moer. Esse aqui ainda está meio úmido, ó, tá vendo? Ele está desidratando, tá? Esse está em rodelinhas. Pode fazer também assim, ó, esse aqui eu fiz lâminas de açafrão. É ele assim, tá? Só que aí faz uma caldinha, põe no fogo e vai secando até ele secar, e aí ele fica lâminas de açafrão. Para quê? Para você mastigar, como se fossem cristalzinhos de gengibre, né? Uma maneira também de você estar usando. Uma delícia. Então, olha, ou assim já no temperinho para você estar usando, ou no pozinho, ou no chazinho, ou nos cristalzinhos, nas lâminas. Qualquer maneira você pode estar escolhendo aí a sua maneira que você mais gostar, a maneira assim que você acha que a sua família, né, vai aceitar também, para você estar usando esse tempero e essa planta, né? Tão importante diariamente, porque como a Zélia falou, né, ajuda no sistema imunológico, né? Então todos os dias você está ali auxiliando o seu sistema imunológico. Diz que é muito bom também para os ossos, né, para artrite, para artrose. Tem muito né? mais porque ele é estudos, anti-inflamatório, né? Bastante. Então é interessante estar usando ele diariamente. É assim um resumo do que é. Tem muito mais propriedades, né? E nós trouxemos apenas o básico, a forma da gente conseguir trazer no dia a dia. Mas estude mais sobre o açafrão da terra, que você vai encontrar muito mais. Isso. E faça o uso, tá? Esse aqui é totalmente orgânico, a gente faz uma feirinha, quem quiser entra em contato com a gente, né? Faz uma visita lá na nossa feirinha aqui em São Paulo, que a gente tem bastante para oferecer. Eu não posso esquecer de dizer que ela faz o açafrão em pó e ela vende os saquinhos lá na feirinha. A gente faz o pão também de açafrão, muito tá? gostoso. A gente pode usar, fica amarelinho, fica lindo. Fica. Lindo. E saboroso, né? Também, sabendo que tem essas propriedades, né? Então eu compro tanto a raiz, que eu gosto de usar fresca a raiz ralada no meu arroz integral, né? E nos meus refogados. E eu gosto de fazer, por exemplo, como vegana, as minhas massas eu coloco sempre o açafrão ralado também. Fica uma cor linda, né? Fica um omelete vegano, por exemplo, você tem o sabor e parece que você tem ovo e não é. Ovo, parece que tem ovo, uma gema, é né? o açafrão, bastante. Aqui se você observar, parece que é uma cenoura, né? Parece, mas não é. É o açafrão. Bacana, né? Lindo, muito bacana. Aí espero que vocês sigam aí as dicas, tá? E aí, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, agora troquei de lugar com a Zélia aqui um pouquinho, porque eu cheguei atrasado, né? Sabe como é, dei uma atrasada, mas estou aqui. O sítio é longe. O sítio é longe. É nada. E aparecem vários entrepostos, várias lombadas pelo caminho, sabe como é. Tem mesmo. Aí apareceram algumas, mas cheguei. A Zélia começou a falar um pouco pra gente aí do açafrão, da família da cúrcuma.
E agora nós vamos conversar um pouco sobre a zedoária, Lourdes, é isso? Zedoária, isso. Eita lasqueira. Zedoária. Eu fiquei sabendo que a bicha é amarga e ardida ao mesmo tempo, hein? Então... Elas são muito parecidas, né? Se você coloca uma perto da outra, nossa, dá a impressão que são as mesmas, né? Mas tem uma diferença lá dentro, depois a gente vai cortar e vocês vão ver a diferença uma da outra. Eu vou misturar aqui, né? Inclusive eu cheguei, eu vi elas espalhadas por aqui, eu pensei que fosse todas açafrão, né? Eu pensei que fosse tudo igual. Falei, ou então gengibre, né? É gengibre, é verdade, porque o gengibre são todas da mesma família e se parecem bastante. É. Inclusive eu ia chegar e perguntar para ele, falei, nossa Lourdes, que açafrão diferente, mais clarinho. Mas, Lourdes, então elas pertencem todas às mesmas famílias, então são famílias aí que tem bastante propriedades boas para a saúde, né? Tem. Bastante coisa aí que dá para usar, que a Lourdes vai falar um pouco depois pra gente aí da diferença dessa diferença e vai trazer mais algumas dicas aí para continuarmos a nossa aula. Bom, a zedoária, como a gente estava conversando, ela é da família, ela é da espécie da família da cúrcuma, né? Que também pertence o açafrão e também pertence o gengibre, que são plantas com excelentes propriedades medicinais, excelentes propriedades antibióticas que podem ser aplicadas em diversos males que nós temos aí na nossa vida, né? A Lourdes estava comentando que quando você estudou sobre ela... quando eu fiz o curso lá em 2002, né? O terapeuta que deu a aula pra gente, inclusive é de lá que eu trouxe uma mudinha desse tamanhinho aqui, mais ou menos, ó, que foi oferecido para os alunos. 2002, né? Fazem 20 anos. 20 anos, né? 20 anos, estamos em 2022. Então foi com uma raizinha assim que eu trouxe para cá, e o açafrão também eu trouxe para o sítio, né? E como eu falei para vocês na outra aula, hoje a segunda produção maior do sítio é o açafrão. A zedoária não tanto, porque a zedoária não produz tanto quanto o açafrão, tá? Se você arranca um pé de açafrão, às vezes você tira quase 1 quilo de açafrão. A zedoária você arranca, eu não sei se a terra aqui não é tão propícia para ela, pode ser isso também, né? Você tira talvez umas 100 gramas só de cada pé. Tá? Ela não produz tanto, né? Mas ele falou que a zedoária ela equivale a 5, 6 antibióticos, de tão potente que ela é. Então olhem o potencial antibiótico dessa planta, né? Então a gente pode usar ela no nosso dia a dia e ir melhorando a saúde, retirando aí uma série de outras coisas e incluindo coisas saudáveis e que vão deixar os nossos pratos saborosos e ao mesmo tempo ter aí propriedades medicinais, né, Lourdes? Isso. E essas plantas então também são nativas da Ásia? Eu creio que sim, a Ásia, talvez, não posso dar essa certeza, mas eu creio que sejam sim, e pode pesquisar também, né? Ah, sim, é uma informação legal. Eu já tinha essa informação que o açafrão vem dessa região. Acredito que por ser da mesma família... Pode ser que seja também, dessa região, né? Mas se adaptou muito bem ao Brasil, né? As terras do Brasil. Exatamente, é o que eu falei, a zedoária pode ser que a terra aqui não seja tão propícia para ela e ela não produz tanto, mas o açafrão aqui é maravilhoso. A minha segunda produção é o açafrão. É o açafrão. É. Não, um pé de açafrão gerar quase 1 quilo de planta, dependendo né? do local, ele dá, sim. Legal. Tá? Ô Lourdes, e da zedoária, assim, você pode trazer alguns benefícios principais que ela pode... Eu já curei a minha gastrite com ela. Ah, é? A minha gastrite eu curei com ela. Inclusive para controlar também a H. pylori. Tá? É excelente para a parte digestiva, para amigdalites, gengivites, né? Para a saúde da boca, usada em forma de chá, em forma de bochecho, né? Ou então ela pode ser mastigada, só que mastigada ela é difícil de engolir. Mas assim, quando você porque o remédio, se você for mastigar, ele também não é bom. Ele é amargo. Saboroso. Se você for mastigar um comprimido, ele é super amargo, né? Então por que não usar? Aqui é natural, né? Agora as cores são bem diferentes também, ó. Olha o açafrão, que lindo. A gente estava falando sobre ele, né? Olha a zedoária agora, ó. Linda também, né? Linda. Nossa, que cor linda! Linda também, é um azul, ó. Ela lembra pedras preciosas, inclusive, isso, né? E vem da terra, é algo precioso, precioso então faz todo mesmo, sentido. né? Então aqui, eu não, diferente do açafrão, eu não a uso como tempero. Ela entra como medicamento na minha vida, na vida da família. Aí a gente faz como um antibiótico mesmo, como um remédio mesmo, né? Ou em forma de chá. Você pode fatiá-la, né, em forma de chá, fazer um chazinho com ela também, né, fatia e faz o chá, ou então você mastigar. Você quer experimentar? Então, eu ia até falar isso, eu vou lançar um desafio para vocês aqui agora, eu vou mastigar um pedaço de zedoária, vamos ver
como é que vai ser. Vamos ver o que vai dar. Eu vou ser assim, eu vou ser amigável, eu vou dar um pedacinho bem fininho para você, pode ser? Pode ser. Ele estava reclamando do açafrão, que tem um amargor no açafrão, né? Mas ele é fraco, né? Vamos ver aqui a azedoária agora. Que Deus me acompanhe nessa jornada. É ardido, é amargo, eu não sei qual é o gosto que você pode definir aí. Você tem que estar com coragem no momento para mastigar ela. Mas eu vou falar o que eu senti. Um forte amargo. O pessoal comentou do ardor, mas eu não senti tanto ardor. Agora o que eu senti também foi um sabor mentolado. Mentolado, isso. Né? Eu senti um sabor assim mentolado, que lembra alguma erva mentolada e ao mesmo tempo um boldo, por isso que é tão amargo, né? É um amargor parecido com o do boldo. Com o do boldo, Então, para a parte aqui da boca, da garganta, do estômago, do esôfago, é excelente. Gente, a Lourdes, excelente. O pessoal inclusive vem comentando, Lourdes, de muitas soluções naturais importantes para a gastrite. O pessoal que assiste a gente, que acompanha a gente, vem reclamando muito desse problema da úlcera, da gastrite e das bactérias que povoam o estômago do pessoal aí, né? Sim. Uma alimentação que não está muito adequada, o pessoal já nessa dia a dia, correria. Consumo de produtos também que não são muito bons para o estômago acaba gerando esses males. O fígado também é muito bom. Para o fígado é muito bom. A parte digestiva toda. Vocês podem pesquisar que a parte digestiva ela é bem benéfica, tá? É a parte aqui da parte da garganta também, Inclusive o fígado é nosso soldadinho de chumbo, se é tipo do antibiótico, ele serve para toda, né? Serve para infecção, organismo inteiro, né? Pro organismo inteiro. Se vem da terra é bom para tudo, né, gente? A gente costuma falar assim, uma coisa que vem da terra é legal. O fígado, inclusive, é nosso soldadinho de chumbo, né? Quando ele vê problema, ele vai lá, vai tentar ajudar, tenta socorrer. E aí a azedoária, para ajudar o fígado, ajudar a socorrer a gente, né? Aí para não ficar assim tão, né, forte amarga, como você... Né? Faz o chazinho. Aí põe lá um pedacinho assim, um meio litro de água, ferve, né? Deixa mornar e vai tomando 2, 3 xícaras por dia. É uma maneira de você também estar tomando né, de uma maneira mais suave. Né? Essa daqui eu não utilizo como tempero, não. O que ela pode ser feita também é parecida com o açafrão, né? Ela ser também feita uma caldinha e secar e aí você mastiga também como se fosse um gengibre ou um açafrão sequinho, tá? Essa a gente usa mesmo como medicamento. Exatamente. Tá. Agora, eu sou uma pessoa que tenho mais facilidade com o amargo. Se você tem mais sensibilidade com coisas amargas, segue a dica da Lourdes que ela está dando agora. Prepara um chazinho para consumir aí de acordo com o pêndulo. Por exemplo, pode usar o pêndulo para usar as quantidades também, né? E a quantidade que você precisa beber. Agora, se você gosta do amargo ou não tem problema com ele, você pode mastigar um pedacinho pequeno, viu? Mastiga muito não, porque eu que gosto de amargo, tô sentindo aqui... Tá ardendo ainda. Tá ardendo. Como diz o pessoal de São Paulo, tô na Bahia e tô sentindo frio agora. que tá. Lourdes, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente, viu? Essa é uma aula muito preciosa. Como ela disse, esse solo aqui, o solo do país é rico, o solo do Brasil é bastante rico, nasce bastante coisa boa. E é bom que a gente saiba aproveitar e trazer esses benefícios para o nosso dia a dia. Isso, eu que agradeço também. Em vários momentos vão aparecer aí o telefone da Lourdes para vocês entrarem em contato com ela, conversar um pouco mais e também comprar os produtos, né, Lourdes? Tudo nasce aqui, a gente tem bastante açafrão agora ali, né? A gente tem, colhemos muito, talvez uns 100 quilos de açafrão a gente vai colher esse ano. Gente, o açafrão da Lourdes no arroz é perfeito, gente. Eu vou falar, eu adoro arroz amarelo. E o açafrão da Lourdes vai sempre no meu arroz. Vai sim. E dura, né? Quando ele tá em pozinho, dura bastante tempo. Dura bastante tempo. Porque ele tá concentrado no pó, né? Então você usa uma pontinha de uma faca assim, já é o suficiente para ele colorir bem o arroz. Com certeza.